Passa no RH, o podcast da Grow. Uma pesquisa da Gallup revelou que os colaboradores têm maior probabilidade de se engajar com o trabalho quando recebem feedback do seu gestor uma vez por semana ou mais. Apesar de ser uma ferramenta simples e poderosa de gestão, oferecendo aos colaboradores respostas claras sobre desempenho, comportamento e desenvolvimento, muitos líderes ainda encaram o feedback como uma formalidade. Segundo os estudos publicados na Harvard Business Review, colaboradores que recebem feedback frequentemente apresentam níveis mais altos de engajamento, produtividade e bem-estar. Como as empresas podem ajudar as lideranças a perceberem a cultura do feedback como a chave para desbloquear grandes resultados e times de alta performance, além de construir ambientes de bem-estar e saúde mental? Bem-vindos a mais um episódio do Passa no RH, o podcast oficial da Grow, a HR Tech especialista em gestão comportamental. Esse é um espaço de conversa sobre gestão de pessoas, inovação, saúde mental nas empresas e muito mais, sempre com convidados especialistas no assunto. Eu sou a Mariana Webel, CEO da Grow, e hoje eu quero convidar vocês para a gente falar sobre um tema desafiador: como promover consciência e desenvolvimento para lideranças dentro de grandes empresas, a partir de um case de sucesso da Envista Holdings Corporation. E para essa conversa, a gente tem uma convidada especial, uma profissional com trajetória sólida na liderança de projetos de desenvolvimento e que hoje é diretora de RH Latam na Envista. Seja bem-vinda, Daniele, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada, Mariana. O prazer é meu. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Estou muito feliz de estar te recebendo e para a gente poder compartilhar um pouco mais aí sobre esse case que segue, né? A gente vai logo saber um pouco mais, mas que a gente já teve aí resultados bem interessantes. Daniele, pedi para tu te apresentar, falar um pouquinho sobre a tua trajetória e também, se puder, nos contextualizar um pouco também sobre a Envista, né? Falar sobre a magnitude, a grandiosidade da Envista, que é um dos pontos de desafio aqui também da gente conseguir fazer desenvolvimento numa empresa tão robusta. Muito bem. Bom, tenho aí já mais de 15 anos de experiência, depois de uns anos a gente para de contar os anos, né? Em recursos humanos, já trabalhei em grandes empresas, Amex, Toyota, Danaher, atualmente estou na Envista Holding. A Envista é uma multinacional que está aí no mercado. Ela surgiu de um IPO, né, do grupo Danaher, uma outra holding norte-americana, e justamente ali no período de pré-pandemia, né, em 2019, teve aí o IPO da Envista. E a nossa indústria, a gente está dentro da indústria de saúde, mais precisamente da indústria dental, né? Então a gente trabalha com soluções aí para cobrindo quase 90% ali de um portfólio dos dentistas, né? Desde implantes, consumíveis, scanners intraorais, ortodontia, né? Então é uma solução bem completa aí para a gente ser o parceiro preferido dos dentistas, né? Essa é a nossa ambição, nosso propósito. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho então do projeto, né? Quando vocês começaram esse movimento de desenvolvimento de líderes sêniores na Envista, qual era a principal dor que vocês queriam resolver, assim? Esse objetivo era um objetivo, uma demanda que vinha das lideranças? Era uma demanda que vinha mais de uma iniciativa estratégica do negócio? Da onde que surgiu aí o início desse projeto? Bom, surgiu a partir de uma conversa, né, minha com o meu gestor na época, e a gente estava vendo a questão da pesquisa de engajamento, né, que a gente tem aí o ciclo anual, né, na empresa, para a gente sempre continuar melhorando os nossos processos, né, esse é o nosso espírito e parte aí da nossa cultura. E um dos itens que a gente estava vendo como oportunidade de trabalhar era o item de desenvolvimento de pessoas, de carreira, que com certeza a gente tem aí oportunidades, né, de desenvolvimento. E aí com isso a gente pensou que ação a gente poderia fazer e algo que fosse também mais intrínseco, né, para os nossos funcionários.
E aí, discutindo, a gente pensou de fazer um formato de feedback 360, né? A gente sabe, né, a gente que é de RH, que o feedback ele é um presente, né? E a gente pensou dessa forma mesmo, como que a gente pode trazer isso e que seja algo positivo, né? Que o funcionário possa perceber de uma maneira importante, aberto, né? Que ele tenha aí uma escuta aberta, receptivo, que é uma jornada, né? Então não é algo que a gente faz, pronto, acabou, mas assim, foi um pontapé inicial bem legal e o time gostou bastante, assim, da experiência, né? Foi uma experiência nova para eles, foi a primeira vez que a gente fez um projeto assim, né? Com todos os líderes da região, né? Brasil, México, Chile, Colômbia, e a Grow aí sendo nosso parceiro, né, de negócio para esse projeto. Foi bem legal. Quantas pessoas foram impactadas? Quantas lideranças, tu lembra mais ou menos? Em torno de 30 líderes, por aí. E até então, tu dissesse que não tinha sido feito nada, imagino que outras ações sim, mas nesse nível, pelo que tu está colocando, não tinha sido feito nada. É isso ou realmente nada? A gente já havia feito um trabalho de feedback 360 para os líderes de cada país, né? Mas não para o time todo ali, todo o time de liderança da região. E quando tu falou um trabalho mais intrínseco, assim, o que tu quer dizer com isso, assim, um trabalho... Vou deixar tu responder. Porque o feedback 360, o que é legal é que ele gera, assim, uma autoavaliação, né, mais profunda. Então, o que é legal, assim, também da ferramenta é que ela traz mais dados concretos, né? Às vezes a gente acaba ficando muito num achismo. Eu percebo isso, eu acho isso, né? Então, ela traz, assim, uma estrutura mais sólida, né? Para a gente ter uma base de conversa, de entendimento mais profunda. E aí, consequentemente, acho que também está relacionado com a perpetuidade, né? Então, assim, um trabalho que realmente não é uma palestra lá pontual, que daqui a pouco tu não sabe o quanto que vai reverberar para qualquer um, para cada um, mas sim um trabalho de reflexão com a intenção de que isso gere um resultado de curto, médio e longo prazo, né? Daí a gente entra no lifelong learning, né? É exatamente isso, né? Que isso seja parte aí da trajetória de carreira, né? Que a gente possa se autoavaliar e pensar e ver ali a opinião também dos nossos pares, né? Como que a gente se complementa e como que a gente pode se apoiar também, nos conhecendo melhor, conhecendo o time também melhor. Tu fez parte desse... Fiz. Fez? Tu também foi uma das pessoas que participou. Foi impactada também. Fui também. Foi muito incrível, assim, desde da consultora da Grow, a hora que ela lê ali, faz a sessão conosco, a gente fala, gente, mas parece minha mãe, você conversou com a minha mãe? Com a minha família, então, assim, foi bem legal, a profundidade, assim, da assertividade, assim, dos assessments, muito legal. E como é que foi para ti receber dos pares, né? Assim, além né, a visão dos outros sobre ti, assim. É muito interessante, porque às vezes a gente fica muito nos achismos, né? Eu acho que ele pensa isso, né? Diante de algum projeto que a gente trabalhou juntos. Mas aí o relatório, realmente a pessoa para pensar em você, né? Para dar o feedback para você. E assim, como parte também da nossa cultura, muito tem a questão da colaboração e do respeito. Então, os feedbacks, assim, sempre muito construtivos, nada de apontar dedos nesse sentido, né? Então, realmente o time levou bem a sério de como a gente pode apoiar aquele profissional a se entender e a poder progredir, né? Também. A se desenvolver. E tu trouxe um aspecto bem importante, que é algo que eu venho lendo bastante, assim, até sobre a geração Z, sobre tendências de mercado, que é a questão do desenvolvimento de carreira. Que, claro que não é uma pauta nova, mas é algo que vem sendo cada vez mais relevante e importante, de fato, ser trabalhada dentro dos negócios, né? Então, vocês conseguiram trazer... daí eu queria te perguntar,
como é que foi o kickoff desse projeto, assim, para que as pessoas se engajassem? Porque um pouco tu fala que já existe uma cultura, né, que é propícia, né, que é uma cultura que não é de aponta dedo, mas assim, para o engajamento das pessoas, vocês tiveram um kickoff? Como que foi tratado o tema? Foi levado para esse viés também de dizer que isso era uma oportunidade de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento pessoal, né? Porque tu disseste também que o feedback ele é um presente. Sim. Desde que bem feito também, né? A gente sempre diz, a pessoa tem que sair melhor do que ela entrou. Mas se não for bem conduzido, pode ser um desastre também. Pode ser um desastre. Né? Exato. Não, a gente estruturou um kickoff. Então, assim, a gente liderou isso, né? Eu junto com o meu gestor, que era o sponsor também do projeto. Reunimos todos os líderes, né? Sempre dois calls, um em português, o outro ali para o time espanhol, para também não ter problema ali de tradução, né, de comunicação. E foi muito pautado nisso, né? Então a gente mostrou o link também com a pesquisa, né, de que a gente quer ouvir, a gente quer ver como a gente pode trabalhar ali de uma forma de pensar num plano de desenvolvimento, né, de carreira também, de autoconhecimento. Então, a gente fez um kickoff com todos os líderes. A gente também trouxe a consultora, né, da Grow depois para fazer parte desse kickoff, agora com a ferramenta, né, respaldado pela ferramenta, e como que ia funcionar esse projeto. Então, foi muito focado nisso, é um plano de desenvolvimento para vocês, né? A gente não está fazendo isso por outros motivos, a não ser uma pesquisa de clima, né? E uma contramedida aqui que a gente quer propor. E para que eles pudessem desfrutar também aí do processo, né? Que foi bem divertido também, assim. Eu vejo essa uma etapa simples, entre aspas, mas ela é extremamente importante, né? Que às vezes é negligenciada. E até mesmo esse cuidado da comunicação, né? Porque às vezes o problema de comunicação, ele é simplesmente um problema de idioma. Podendo ser um problema de idioma, né? E todo o cuidado que vocês tiveram de também não ter esse problema fazendo, então, as calls em diferentes idiomas para que todos entendessem, engajassem e, ao mesmo tempo, que eu acho que é outro aspecto que é bem importante a gente ressaltar, o quanto que isso também está alinhado à estratégia do negócio, né? Porque eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, porque o RH ainda ele carrega um peso de como se ele fizesse muitas ações desconectadas, né, e desconexas com o negócio, né? Então, assim, quando a gente fala que isso é para o desenvolvimento de carreira, que é uma oportunidade, não é que a gente está sendo bonzinho somente, a gente está também com isso alinhado com a estratégia do negócio e com também um dado que vocês trouxeram de que entenderam que isso era um ponto a ser trabalhado pelas pesquisas que vocês vinham fazendo, entendendo que esse era um ponto que não adianta a gente desconectar o desejo das pessoas, a intenção das pessoas, totalmente desconectado com o negócio. Não me importa o que eles querem. Sim, importa. Sem dúvida. E assim, uma das nossas grandes estratégias e propósito também, assim, da área de recursos humanos é acompanhar o negócio, né? Fazer parte do negócio, estar presente ali no dia a dia, tomada de decisões, né? E assim, a nossa empresa, ela tem como estratégia crescer por M&A, né? Então, pensando nessas possibilidades que são muito reais, né? A gente teve aquisição também de uma outra companhia muito recente. A gente precisa ter líderes prontos para poderem assumir outras posições, né? Pessoas que estão ali no caminho de desenvolvimento para se tornarem líderes, né? Tendo ali a oportunidade também quando chegar na empresa, porque a gente sabe que a gente nunca sabe quando a oportunidade chega, né? A gente tem que estar pronto, a gente tem que traçar aí essa rota, né? Nos prepararmos. Então, assim, é uma meta assim, que a gente tem também de RH relacionada ao desenvolvimento de liderança, focando aí nessa parte de expansão de negócio. Perfeito. E isso é um dos aspectos que mais atraem as pessoas hoje
para vagas e posições é realmente essa perspectiva de carreira, né? Que isso que eu reforcei antes, assim, que foi um aspecto que vocês trouxeram luz, que é muito importante. As pessoas visam muito isso, né? O desenvolvimento de carreira e oportunidades de crescimento dentro do próprio negócio. Então, a própria estratégia de vocês de M&As, obviamente também isso estando bem comunicado, que é outro aspecto importante, não basta só diretoria, se leva ou está sabendo dessa estratégia, mas isso estar posto, porque isso faz com que as pessoas também tenham um apetite maior daqui a pouco para se engajar e se desenvolver, vendo oportunidades, né? E aí entendendo que, bom, vale a pena eu estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Né? E aí a empresa faz o papel dela e, obviamente, né, o profissional também pode fazer o papel dele ali de também estar mais pronto para isso. Voltando um pouquinho ao feedback, assim, como que tu acha que os líderes receberam, assim, essa oportunidade? Já falou que gostaram, enfim, mas só para a gente entrar um pouquinho mais, né, deles receberem os feedbacks de pares e líderes. Tu falou a tua experiência, né, como é que foi, mas tu chegou a ouvir relatos das pessoas de como é que foi essa experiência para eles? Tu acha que teve alguém que teve mais resistência? Teve alguma situação mais delicada, mais sensível? Bom, tratando-se de pessoas, a gente sempre tem essa pluralidade, né? Mas posso dizer assim, a gente fez check-in com alguns funcionários ali para ver, né, a percepção deles. O time gostou bastante. Claro, acho que sempre dá um friozinho na barriga, né? No início, o que eu vou receber, o que vai vir aí, né? Mas a percepção do time, assim, foi muito positiva, porque geralmente a gente não para falar, né, de temas pontuais sobre feedback. Se a gente é um par, dificilmente as pessoas falam, me dá um feedback, o que você acha do meu trabalho, né? Essa parte de convidar as pessoas a darem um feedback, acho que nem todos têm essa prática, né? E acho que foi interessante para eles ouvirem também algumas coisas se reafirmaram, né? Para eles, então acho que também foi uma questão de um reconhecimento também para eles, assim, interno. Que legal, né? Eles pensam isso de mim. Eu vejo essa área de oportunidade, eu não via dessa forma, né? Alguém me apontou isso. Posso incorporar, né? E algumas pessoas talvez que é um pouco mais apreensivas, né, o que vai vir, né, talvez tenha aí algum atrito com áreas, vamos ver o que vai vir, né, isso também a gente teve, mas assim, eu digo que a experiência foi bastante positiva. O saldo foi positivo. Sim. E aí, desse momento para agora, assim, tu acha que se criou uma cultura um pouco mais fluida de feedback, assim, onde as pessoas se sentem mais confortáveis para daqui a pouco, como tu disse, a gente não para pedir, mas daqui a pouco isso abriu portas para isso fluir de uma forma mais tranquila, ou tu não tem essa informação? Olha, eu acho que sem dúvida é uma porta que se abriu, né? Então, assim, a gente fez esse trabalho com os líderes, né? E os líderes precisam trazer isso também para os times deles, né? Então, eu acho que abrindo essa porta e desmistificando talvez aí alguns aspectos, né, sobre o feedback, isso proporciona para que eles também repercutem essa mesma atividade aí no time deles. Acho que é uma jornada, acho que é um processo, né? A gente tem que manter a porta aberta, né? A gente tem que também nos estimular, trabalhar isso com o time, né? Nem todo mundo é aberto ali ao feedback. Então, acho que é também assim um aprendizado de como tratar isso, talvez com pessoas do time que não são abertos ou não escutam, ou já querem entrar com um porquê, né? Eu faço isso, mas por quê? Por conta disso, né? Desculpas. Com as desculpas, e aí acaba fechando ali os ouvidos, desculpa, né? É uma resistência, né? A não ouvir.
Não que tenha que concordar com tudo, né? A gente também é dessa Sim. linha de que a gente não precisa necessariamente concordar com tudo, mas a gente pelo menos tem que ouvir, Assimilar, pensar e depois, isso faz sentido, aquilo não faz, né? Mas e eu sempre digo assim, uma devolutiva, um feedback começa depois que termina, né? Porque é depois daquele momento que tu, não sei, pro resto da vida, aquilo fica, né, reverberando de alguma forma, né, e vai, ao longo da nossa jornada, a gente vai tentando, então, fazer as melhorias. E dentro dessa linha de desenvolvimento e melhorias, assim, vocês fizeram algum trabalho de sequência disso, assim, bom, a partir do que foi visto, foi traçado algum plano de desenvolvimento individual? Como que vocês deram seguimento aí a esse trabalho? Com isso, os líderes, eles tiveram mais recursos para poder ter discussões ali de carreira, né? Então, acho que a maioria das empresas aí trata agora a questão do PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Individual. Então, para não ficar também uma conversa solta, né? Eu quero essa outra posição, mas... como que você está hoje, né? Quais são os pontos ali de melhoria que o time traz, né? Que o gestor também aponta e gerar mais insights, né? Mais discussão. Então, acho que foi uma abertura, assim, um pontapé inicial também para ter essas conversas aí de planos de desenvolvimento individual também. Tu vê as pessoas mais preocupadas, assim, ou mais focadas, ou buscando, então, mais dar conta daquilo que foi despertado naquele momento? Tu percebe um movimento das lideranças em relação a isso? Acho que acaba sendo um pouco particular de pessoas, né? Sim. Acho que não seria talvez meio... utópico eu falar que está todo mundo, né? Mas eu acho que com certeza tem pessoas mais interessadas, né? Nessa parte aí de desenvolvimento, mais abertas. Outras que às vezes voltam um pouquinho mais resistente e a gente tem que também voltar, estimular, né? Abrir aí esse canal também. E dentro dessa linha, assim, tu consegue perceber uma ascensão ou uma produtividade ou um crescimento profissional desses que são um pouco mais abertos em relação aos que são mais fechados, ou tu não consegue ver relação? Aí é uma questão bem de opinião, né? Porque a gente não está pautado aqui em nenhuma pesquisa e nada disso, assim, é uma percepção que eu queria te ouvir. Não, eu considero sim, porque se a gente está aberto à escuta, né, do que o outro traz, eu acho que isso nos engrandece, porque... isso nos torna humilde, né? Que a gente sabe que a gente não é onipotente, né? A gente não é dono da razão. Também, né? A gente não é 100% bem-sucedido, né? Em tudo. Então, acho que sempre tem áreas de oportunidade. E, às vezes, no dia a dia, a gente fica com pontos cegos, né? Então, melhor uma pessoa de fora que está vendo e que trabalha junto conosco para poder... dar esses pontos, né, de atenção para a gente. Eu acho que é muito também com a relação que a gente estabelece, assim, de confiança, né, de abertura. Então, se a gente trabalha junto, eu te admiro, a gente tem uma boa comunicação, com certeza eu vou querer escutar, né, os pontos que você trouxer, assim, para mim. Mas nem todo mundo tem esse tipo de abertura, né? Alguns líderes têm mais, e aí eu acho que, com certeza, isso expande mais. E aí, pegando um gancho, assim, tu falou sobre comunicação, né? O quanto que tu, assim, a Invista é uma empresa complexa, né? Que tem múltiplas unidades e a própria questão de idioma e tudo mais. O quanto que tu entende que esse trabalho ajudou ou vem ajudando a comunicação entre essas lideranças? A comunicação, ela sempre é um tema... É um tema polêmico. Eu acho que, assim, sempre tem áreas de oportunidade, né? E, assim, a gente sempre quando vê as empresas, o que precisa melhorar? Sempre tem o tema ali da comunicação. Sempre vai estar no topo. E a gente busca muito trabalhar, assim, a comunicação. A gente fez também alguns treinamentos aí relacionados aos estilos de comunicação, né? Eu considero, assim, eu sou uma grande fã de desenvolvimento, sabe? De treinamento. Então, eu acho que tudo que vem para o nosso autoconhecimento, para a gente assimilar, né? Fazer novas conexões e entender mais
como que é o nosso estilo, como que é o estilo do outro, né? Como a gente se adapta. E às vezes é uma adaptabilidade fácil, às vezes é mais difícil, porque são estilos diferentes, né? Requer uma energia diferente ali na comunicação. Mas eu acho que é sempre uma pauta boa, assim, para discussão e para se trabalhar, sabe? E eu não acho que ela se encerra nunca, né? Sempre vai ter desafios, ainda mais no caso de vocês, que além de tudo, tem as questões culturais também. Né? Então, assim, além de eu ter que entender o perfil do outro, entender as diferenças de perfil, eu também tenho aí uma outra roupagem aí que é cultural. E é uma variável muito importante. E olha que interessante, os nossos líderes da região, eles têm nacionalidades diferentes da onde eles estão no contexto, né? Então, agora o líder do Brasil é brasileiro, né? Ele estava no México, veio agora para o Brasil. O nosso líder do México, ele é peruano, né? Então, tem aí a questão das culturas super diferentes. E agora o nosso líder do Chile é um brasileiro. Então, assim, a todo momento a gente precisa se conectar melhor, entender aí essas variáveis, né, tão importantes. Porque a gente fala América Latina, às vezes a gente acha que é tudo parecido, mas é muito diferente. É muito diferente. E partindo já do princípio de que são países com tamanhos também diferentes, isso também traz complexidade. Sim. Né? Além das diferenças culturais, né? E é bem isso, assim, não é porque é América Latina, então somos todos latinos, somos todos iguais. Né? A gente, às vezes, dentro do próprio Brasil, a gente tem questões culturais bem distintas, né? Tem algumas localidades que a gente vai, parece que a pessoa não está falando o mesmo português. Tamanho o sotaque, né? Então, tu imagina a gente falando de países, né? Exatamente. E o que tu observa, assim, o que tu poderia destacar que foram as principais mudanças após o projeto, mas, claro, pensando que isso segue, né? Mas, assim, partindo do princípio lá do Marco Zero para agora, quando que foi? Foi 2023? 22, 23? Acho que foi 22. O primeiro projeto. Desde então, a gente tem feito outros projetos pontuais, né? Também aí sempre com essas tratativas de desenvolvimento, melhor relacionamento, né? E a gente faz aí para esses casos pontuais, onde a gente vê uma necessidade de trazer um recurso também mais concreto, né? Para a gente sair ali das discussões ali de atrito, né? A área diz isso, a outra diz aquilo, né? Assim, sempre tem os dois lados. Mas como que a gente pode ver ali o todo, né? Então, a gente sempre trabalha aí alguns projetos pontuais. A gente está com 2 aí agora, nesse sentido. E a gente incorporou como processo o assessment do PDA, né? Para os nossos processos de seleção. Então, na fase final ali de entrevista, a gente faz o PDA, que aí ele ele amarra tudo que a gente viu em entrevista, mas tornando aí também mais factível, assim, mais detalhado, né, mais concreto, para a gente também ter uma melhor decisão. Utilizando como uma ferramenta para tomada de decisão. Sim. Vocês, a partir dessa experiência do Feedback 360, que viram, então, o valor de poder trazer isso para os processos seletivos de vocês também. É isso. Legal. E falando um pouquinho do papel do RH, né? Eu entendo que 2 papéis que eu vejo bem importantes. Assim, obviamente, o RH como protagonista, e tu me falou, né, que tu levou, então, essa sugestão, mas junto contigo uma liderança, um C-level, na época que eu me lembro, foi o CEO que estava junto com essa decisão, ou me corrija se eu estiver errada. Isso, nosso General Manager. Isso. Apoiando, né? Então, assim, acho que o RH é extremamente importante como protagonista, mas sem o apoio, né, de uma diretoria, um C-level, um CEO, né? Não tem como seguir, né? Então, também queria te perguntar, assim, como que tu percebe, como que tu entende o papel do RH em provocar esse tipo de trabalho,
né? O quanto que tu vê a importância do RH tá colado aí, tá lado a lado aí com a diretoria, com os CEOs, para conseguir levar esse tipo de projeto para frente, assim. Caso contrário, a gente fica... não consegue, né? Não consegue pôr em prática. Bom, é fundamental o papel do RH, assim, como parceiro de negócio, né? De estar próximo do negócio, da tomada de decisão. Na Invista, a gente tem muito essa tratativa, assim, como holding, como empresa. Então, a gente vê o líder da região, o líder comercial, e aí os pilares, né, os pares de negócio dele, né, tanto o RH quanto a finanças. Então, sempre ali lado a lado com essa estrutura. E aí, talvez até por uma decisão aí da empresa, a gente tem linhas de reporte diferente, né? Então, o RH, ele tem um reporte funcional e finanças também, ele tem um reporte funcional, para que a gente seja realmente pilar ali do líder da região, né? O líder da região, ele é meu par, né? Não tenho um reporte direto para ele. Então, torna-se, talvez, acho que até mais essa questão ali da parceria, né? De trazer, da gente estar junto no negócio. E essa estrutura sempre foi assim, desde que tu tá na Invista, ou isso teve uma mudança? Vocês tiveram uma mudança, assim, na estrutura? A gente já teve outras linhas de reporte, já reportei para o General Manager, por exemplo, da América Latina. Hoje ele é funcional, às vezes a gente fica nessa, né? Mas já tem aí alguns anos que o reporte é funcional mesmo. Que maravilha. Coisa boa. Esse é o RH estratégico que a gente quer, né? Sim. Que aí faz com que a gente consiga realmente ter um trabalho estratégico, né? E deixar esse estigma aí negativo do RH de lado, né? E se realmente conseguir impactar na cultura do negócio, que eu acho que no fim das contas é isso, assim, impactar na cultura, impactar, obviamente, nos resultados do negócio, através das pessoas e de modo que as pessoas também estejam confortáveis, entre aspas, né? Porque essa palavra é perigosa, mas confortáveis no sentido de estarem alinhadas, né? De entenderem que ali elas têm perspectivas e de se sentirem atendidas, cuidadas e com perspectivas aí de crescimento também, né? Exatamente. Muito bacana. Bom, Daniele, para a gente encerrar, então, pensando em quem está nos ouvindo agora, líderes de RH, gestores, executivos e pessoas que talvez estejam enfrentando esses desafios aí que vocês tinham na Invista, que conselho que tu daria, né, para quem quer começar um processo de autoconhecimento e desenvolvimento mais estruturado de liderança, mas que ainda estão buscando o caminho? Se puder nos contar um pouquinho, assim, se o grau de complexidade ou não, se tu pensava que era mais complexo do que foi, se não é tão difícil assim, né? Então, poder falar um pouquinho da tua experiência aí com esse projeto, né? E até com outros que tu já teve. Não, maravilha. Bom, eu indico bastante a ter esse parceiro, né, de negócio. A gente escolheu aí a Grow como parceiro de negócio para a parte de desenvolvimento, de assessment. É tudo assim, eu acho que até parabenizando aí o seu time, muito legal a acessibilidade do time. Para qualquer coisa que a gente precisa, eles são rápidos, eles nos atendem, né, para tornar aí o processo da melhor forma aí para a gente. A plataforma também é muito acessível e é bem legal, assim, a ter essa estrutura, né? Ter um parceiro que possa nos apoiar nesse projeto, tornando também mais profissional, né? Esse projeto de desenvolvimento. E eu indico, assim, de olhos fechados. É bem positivo e impactante ali para os líderes. E é um trabalho que ele não termina, né? Sim. Como eu disse, assim, ele começa quando ele termina, basicamente, né? Então, ele é para sempre, né? Ele foi um pontapé inicial e acho bacana tu trazer essa questão de ter alguém de fora, assim, muitas vezes
aquilo, às vezes a gente vivencia isso muito eu sou psicóloga, né? Então, muitas vezes na terapia a gente vivencia muito isso, assim, tu fala em casa, não, mas aí foi dito pelo psicólogo em outro contexto, não, tudo bem, eu já tinha dito, mas não tem problema, santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, claro que é um projeto que dá para tocar internamente, né? É possível, só que ele vai dar trabalho, né? Então, assim, também tem que ter, muitas vezes, time disponível para fazer, mas às vezes não é essa questão, é bem o que tu trouxe, assim, é uma questão de profissionalizar e trazer um significado diferente para quem está recebendo, né? Para quem está participando desse tipo de trabalho, né? Eu acho que a abertura das pessoas também Fica outra, diferente. né? Bom, a gente tem um time reduzido, então dificilmente a gente conseguiria fazer o projeto assim rápido, né? Da forma que a gente fez ali. E eu acho que essa questão da abertura, ele é bem importante, né? Às vezes o pessoal fica um pouco acanhado de se abrir totalmente, assim, para o time de RH, né? Ele vai saber minhas vulnerabilidades, né? Às vezes a gente tem esses receios, assim, de exposição. Então, ter um parceiro, eu acho que é bem interessante, sim. Fica mais fluido daí. Legal. Gostaria de comentar mais alguma coisa, mais algum ponto relevante? Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, do time da Grow. Obrigada aí por toda a parceria nesses anos que a gente está trabalhando juntas. Imagina, eu que agradeço. A gente segue, né? Seguimos parceiros, né? A gente está no momento fazendo um trabalho em conjunto. É um prazer para a gente também poder atender em vista. E muito obrigada pela tua participação. Sem dúvidas, nos traz insights, nos faz pensar um pouco mais e entender a importância da gente trazer essa pauta, né, para dentro do negócio, fazer as pessoas pararem para pensar, que às vezes é só, entre aspas, isso que a gente precisa, né? E lá no início eu falei, né, o processo de feedback, ele é simples, mas ele é poderoso, né? Então, mas claro, tem uma certa estrutura aí que propicia também. Muito obrigada. Para quem nos ouviu, compartilhe esse episódio com a equipe, acompanhando o nosso podcast. Quem quiser nos seguir é Grow_GP no Instagram e Grow no LinkedIn. Agradeço a participação de todos e até a próxima. Obrigada, Daniele, pela tua participação. Obrigada até mais. Passa no RH, o podcast da Grow.